Número de mortos na tragédia gaúcha sobe para 149. Mais de 538 mil pessoas seguem desalojadas. E em meio ao caos, um alento. As águas do Guaíba começam a baixar. O presidente Lula e ministros viajam ao Rio Grande do Sul e anunciam um pacote de medidas para os atingidos pelas enchentes. O governo federal vai pagar Pix de R$ 5.100 para as vítimas das chuvas e promete ainda construir e comprar casas para os desabrigados. Após demissão de Jean Paul Prates, Petrobras perde bilhões em valor de mercado. A engenheira Magda Chambriard deve assumir a presidência da estatal. Agora no Rede TV News. Ó, pessoal, aqui era uma casa, 2 andares com piscina. Aqui tem a piscina, mas tá cheia de coisa dentro. E aqui foi o que sobrou da casa, ó. Aqui era cheio de casa, ó. Sobrou foi isso aqui. Sobrou essa casa aqui só. Sobrou mais nada. No Rio Grande do Sul, a água começou a baixar em alguns bairros de Porto Alegre. O estado tem 452 cidades afetadas pelas enchentes e 149 mortos. 108 pessoas continuam desaparecidas. A repórter Maria Eduarda Rabelo está em frente ao Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, um dos principais da capital gaúcha, e traz ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Maria Eduarda. Nos conte como é que está a situação na capital, Porto Alegre, nesta quarta-feira, por favor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. E a você que nos assiste. A situação aqui na capital, Porto Alegre, continua muito delicada. Agora faz frio e ainda que as águas tenham começado a baixar, o Guaíba ontem não conseguiu chegar aos 5h30, que era a previsão esperada, mas foi aos 5h25. Graças a Deus, os alagamentos não foram tão intensos como da última vez, porque as casas de bomba aqui da capital conseguiram drenar essa água para fora da cidade. Eu estou agora em frente ao Hospital Mãe de Deus, um dos principais da capital, e na semana passada toda essa região ficou completamente alagada. Agora a gente consegue ver que não tem mais água, mas ele continua interditado, as ações continuam impossíveis de serem realizadas dentro dele, porque muitas estruturas foram afetadas. Essa é a situação da capital nesse momento. Muitos locais continuam não funcionando, por aqui a gente ainda está sem luz, mas a previsão, felizmente, é de que as águas comecem a baixar e a previsão para os próximos dias é de uma trégua nas chuvas. A gente traz na reportagem para vocês a atualização do estado e de Porto Alegre. Depois de dias de chuva que pareciam infinitos e uma noite de tensão, o sol brilhou no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Contrariando as previsões, as novas cheias causaram menos transtornos do que as primeiras. O Guaíba não voltou a alcançar os 5,30 m. Mesmo assim, na cidade que leva o nome do rio, bairros foram evacuados na última madrugada para evitar a necessidade de novos resgates. Atenção, atenção! Evacuação urgente. A tendência agora é de queda lenta no nível dos rios. Eles ainda vão seguir acima das cotas de inundação por um bom tempo, mas a água nas cidades deve começar a baixar. Pegou todo mundo desprevenido, né? Não foi fácil. Espero que melhore, né? E que não piore mais. É isso que eu peço a Deus. O governo do Rio Grande do Sul atualizou a lista de municípios em estado de calamidade. Dos quase 400 originalmente colocados na relação, apenas 46 se mantêm. Para a cidade seguir com essa classificação, ela precisa apresentar um desastre de nível 3, com comprometimento grave das instituições públicas. Outros 320 municípios estão em situação de emergência. A capital gaúcha continua em calamidade. Dados disponibilizados pela Prefeitura mostram que 46 dos 96 bairros de Porto Alegre foram atingidos pela enchente. Mais de 157 mil pessoas e pelo menos 39 mil edificações foram diretamente afetadas pelas águas. Bairros do extremo sul e da zona norte seguem inundados. A lancheria do seu Valdemiro foi destruída. O maquinário todo boiando dentro, prejuízo total. Isso é uma situação muito diferente de todas que já se viu.
em todo o estado, né? A previsão para os próximos dias é de chuva, mas não com a mesma intensidade. O frio é que chegou de vez. Nos abrigos, o pedido passa a ser também por roupas quentes e cobertores. Em todo o estado, ainda há milhares sem luz, sem água e fora de casa. O Exército liberou hoje a utilização de uma passarela flutuante que liga os municípios de Lajeado e Arroio de Meio, no Rio Grande do Sul. A passarela foi construída durante a madrugada desta quarta-feira e permite a retomada do fluxo de pedestres entre as duas cidades atingidas pelas enchentes. A estrutura é estreita e de alumínio, por isso, o número de pessoas que podem atravessar por vez é limitado. Diante da tragédia climática no Rio Grande do Sul, urbanistas, arquitetos e ambientalistas discutem soluções para o escoamento de águas de enchentes. Uma das alternativas mais viáveis é a criação de cidades esponja. Algumas regiões de Fortaleza, São Paulo e Belo Horizonte já têm essa tecnologia. A solução para diminuir os impactos das chuvas intensas pode estar na própria natureza. Fortaleza, por exemplo, tem um parque com 10 quilômetros de extensão. Recife conta com telhados verdes, grama no alto de construções. Em algumas regiões de São Paulo e de Belo Horizonte, o investimento foi nos chamados jardins de chuva. A capital mineira tem 60 espaços desse tipo. As estruturas funcionam como se fossem esponjas. Ajudam a reter parte da água da chuva, diminuindo o volume em ruas e avenidas. Os jardins de chuva contribuem para evitar inundações e alagamentos na região de 2 córregos na zona norte de BH, que já registraram muitos transbordamentos em dias de chuva forte. Para responder às chuvas intensas, nós alteramos o perfil do solo. Então, é feita uma escavação, onde metade dessa profundidade é substituído o solo por brita. Então, a brita faz o quê? Ela faz o papel de armazenamento de mais água, porque a brita tem mais poros que o solo natural. Outro diferencial são as plantas desse tipo de jardim. A espécie ela é escolhida para resistir tanto ao alagamento, esse jardim tem que alagar. Ele vai ficar cheio d'água por um tempo durante a chuva. Depois da chuva, a água infiltra e vai embora. Mas também ele tem que suportar, a planta, o período de seca. Os parques, em geral, também têm um papel importante para segurar a água da chuva. O custo de implementação e manutenção dessas alternativas ecológicas é considerado baixo quando comparado a soluções que dependem de grandes obras. A gente identificou que se nós adotássemos essas técnicas em cerca de 10% das áreas impermeáveis que podem receber essas técnicas, o impacto disso em termos de redução de inundação é muito pequeno. Mas se a gente adotar em metade das áreas que podem receber, isso já seria o suficiente para praticamente extinguir as inundações para um período de retorno de até 100 anos. Mudanças no plano diretor de Belo Horizonte para novas construções também devem contribuir para o aumento de áreas permeáveis na cidade. O conceito de cidades esponja é desenvolvido em outros países também. Na China, os municípios são obrigados a manter 30% do território com áreas verdes. No Japão, o maior sistema de escoamento do mundo a 22 metros de profundidade protege o norte de Tóquio de inundações. O canal subterrâneo demorou 13 anos para ser construído e custou cerca de 15 bilhões de reais. Os eventos extremos chegaram para ficar com mais intensidade e maior frequência. Nós não podemos esperar 30 anos para a gente mudar a nossa cidade. Para além desses investimentos estruturais, a gente tem que ainda pensar em outras medidas de adaptação, né? Mas a gente precisa ser rápido. E hoje, no terceiro episódio da série especial Refugiados do Clima, o Rede TV News vai até Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A nossa equipe encontrou famílias que ainda não conseguiram superar a dor da perda de amigos e familiares e retomar suas vidas desde a maior tragédia climática da cidade em 2022. Dois anos e 3 meses. O tempo não apagou as dolorosas lembranças daquele 15 de fevereiro de 2022. Meu Deus do céu! O temporal naquele dia arrastou também os sonhos, destruiu vidas. Em apenas 3 horas choveu mais do que o previsto para todo o mês.
235 pessoas morreram na tragédia, que fez o maior número de vítimas da história de Petrópolis. Seu Benites lembra com tristeza dos vizinhos que perdeu. Os nomes, as histórias, lembranças que a enxurrada não conseguiu levar. Perdi muitos amigos, que era todo mundo. Eu sou nascido e criado aqui, 70 anos. Conhecia todo mundo que morreu aqui, né? Porque passava aqui na rua. Tinha crianças aqui de 10 anos, 2 anos, 5. Tinha um recém-nascido aqui, morreu a mãe, a Joyce, morreu a filha. E uma outra bebezinha de 15 dias. É triste, a natureza é muito cruel, ela não escolhe quem ela vai matar. Ela vem e mata. As obras aqui no Morro da Oficina, uma das áreas mais atingidas, tiveram início em janeiro do ano passado. Segundo a Prefeitura, para que as intervenções avancem, é preciso demolir 245 casas. As famílias estão sendo indenizadas com valores entre R$90 mil e R$230 mil, de acordo com a avaliação do imóvel. A casa do seu Benites é uma das que precisam ser demolidas. Ele continua morando no imóvel enquanto aguarda a finalização do processo e não está satisfeito com o valor oferecido. Nem eu, nem a maioria daqui. As pessoas, muita gente não conseguiu, até porque Petrópolis ficou muito caro, já era caro e ainda mais com agora com lugares, né, de mais segurança, que não tem morro. A maioria foi embora, muita gente foi para a Baixada, outros para Mauá, para Minas. E eu não vou conseguir em Petrópolis, não, de jeito nenhum. Em março deste ano, mais uma tragédia. Com as fortes chuvas, um imóvel desabou no bairro Independência, matando 4 pessoas da mesma família. A pequena Ayla, de apenas 4 anos, foi a única sobrevivente. Ela foi resgatada pelos bombeiros depois de ficar soterrada por 15 horas. A mesma chuva derrubou a casa da filha da Alexandra Janaína. A dela foi interditada, mas os pertences ainda estão lá. Há quase 2 meses, as duas vivem em um abrigo público, à espera do aluguel social. Tô ansiosa, nada melhor do que o cantinho da gente, né? A liberdade, né? Já estava morando aqui há 10 anos, então é uma história de vida. E para mim foi muito ruim. Apesar da casa não ser lá grandes coisas, mas era minha, né? Então consegui comprar com o meu suor, então foi muito triste. Foi também na região serrana do Rio de Janeiro que aconteceu uma das maiores catástrofes climáticas do Brasil, em janeiro de 2011. 918 pessoas morreram nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. 99 vítimas nunca foram encontradas. O governo do estado informou que desde 2021 destinou 4 bilhões e 300 milhões de reais para a infraestrutura no Rio de Janeiro e que o plano de contingência para as chuvas intensas prevê mais 3 bilhões de reais em prevenção, tecnologia e treinamento de equipes de emergência. Já a Prefeitura de Petrópolis disse que nos últimos 2 anos e 4 meses realizou 125 obras. Outras 64 estão em andamento e mais 19 em fase de licitação. Foram investidos cerca de 113 milhões de reais. A previsão é de que as obras sejam entregues até o final deste ano. Em seguida, terá início um trabalho de prevenção em parceria com o governo federal. E aí entra o Parque Encosta, né, que a gente acabou de ser contemplado pelo governo Lula, que é importante, né, ter esse diálogo, onde que a gente constrói realmente um sistema nacional de defesa civil com a participação de todos os entes, né, não só o município, mas também a presença do Estado e do governo federal. As vidas não serão mais as mesmas. Histórias foram transformadas. Mesmo assim, Alexandra prefere usar a dor como combustível para construir um futuro melhor. Trabalhar que com vida e saúde a gente consegue tudo de novo, né? E agora as chuvas no sul acenderam um alerta para outros estados que sofrem com a força das águas. Há 2 anos, 133 pessoas morreram em Pernambuco por causa das enchentes. E o que está sendo feito para preparar o estado para novos temporais?
Aos 88 anos, Maria José convive com uma dor irreparável. Ela perdeu filha e neta, além de parentes e amigos, nos deslizamentos que atingiram o bairro Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, em 2022. Ao relembrar o que aconteceu, ela se emociona. Eu não esqueço de nada. Eu estou esquecida para tudo, mas essa aí eu não esqueço, não. Vive direto, todo dia, não tem dia nem hora que eu chegue, vem na minha porta de cozinha para eu ver, olhar para aqui, porque de lá eu vejo tudo, né? Aí eu vejo e para eu dizer assim, ali eu sei que eu perdi tudo. Como vocês podem ver, o barro está completamente tomado pela vegetação, podendo causar novas vítimas. Somente neste local, 17 pessoas morreram. Enquanto convivem com as memórias da tragédia, os moradores cobram o básico, uma infraestrutura de qualidade. O que as pessoas estão esperando é não lona. As pessoas querem muro de arrimo, as pessoas querem drenagem, as pessoas querem pavimentação, querem uma qualidade de vida, porque eu acho que uma comunidade como essa e outros bairros vizinhos, que já sofreram tanto com o castigo da chuva, 2 anos se passar e você não vê nada de efetivo para trazer uma qualidade de vida e dignidade para aqueles que ficaram. Em 2022, 133 pessoas morreram por causa da queda de barreiras e enxurradas no estado. O governo de Pernambuco iniciou em janeiro a Operação Inverno para monitorar áreas de risco e tentar diminuir os impactos causados pelas chuvas. O que a Defesa Civil vem fazendo, não só lá em Jardim Monte Verde e Jaboatão, como em diversos outros municípios do estado, é o mapeamento das áreas de risco com a emissão das cartas geotécnicas que servem para a elaboração dos planos de contingência, servem para a elaboração de projetos que servem para as obras estruturadoras nessas áreas de risco. No entanto, 2 anos depois de uma das maiores tragédias de Pernambuco, o governo do estado ainda não finalizou a licitação para recuperar o local mais afetado pelo desastre de 2022, o bairro Jardim Monte Verde. Em setembro de 2023, foi anunciada a assinatura da ordem de serviço para obras de urbanização e contenção de encostas no local, mas até o momento a licitação não foi finalizada. A tragédia em Jardim Monte Verde entrou para a história de Pernambuco. Ainda sem os reparos definitivos, existe o medo de um novo desastre. Como não podemos modificar o passado, a solução é olhar para o futuro e tentar evitar as tragédias que acontecem todo ano. É o que afirma o especialista. O governo federal está lançando nos últimos meses, a plataforma Adapta Brasil, que é justamente a plataforma que vai trabalhar com gestores públicos, mas também com cientistas, para que se possa identificar áreas vulneráveis a determinados eventos e as condições e possibilidades de adaptação a eventos extremos, principalmente atrelados a chuvas, no nosso caso aqui, que poderá justamente minimizar os efeitos correlacionados aos impactos que essas chuvas intensas nos causam. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou em nota que realizou obras com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal no valor de R$ 1,5 milhão, mas que aguarda os trâmites de licitação e execução das obras por parte do governo do estado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco diz que está finalizando a licitação que vai escolher a empresa responsável pelas obras de contenção de encostas e urbanização de Jardim Monte Verde. A previsão é que as obras tenham início em junho. A intervenção tem orçamento de R$ 60 milhões. Vamos conversar agora com o Igor Silveira, saber da previsão do tempo para quinta-feira em todo o país, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Igor? A gente começou essa edição do Rede TV News com uma notícia um pouco melhor, que o nível do Guaíba começa a baixar. E aí, vai vir mais chuva amanhã? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Olha, eu não trago boas notícias porque a partir de amanhã volta a chover lá no sul do país. Boa noite para você que está em casa. Olha, tudo isso porque um sistema de baixa pressão que está no Paraguai vai ser o responsável por levar a umidade para a região sul. Por isso tem previsão de chuva em Santa Catarina e em boa parte do Rio Grande do Sul. Olha, vale lembrar que além da previsão de chuva, as temperaturas continuam baixas. Em algumas regiões o dia começa com geada. É o caso de Bagé, em Bagé, onde as mínimas começam, olha só, na casa dos 4 graus e a temperatura, a sensação térmica é ainda menor.
Por outro lado, no centro-oeste, o tempo continua quente e seco, como a gente vê aqui no mapa, e sem previsão de chuva. A mesma coisa no sudeste, viu? Tempo seco, abafado e quente. Olha, aqui nessa tela a gente percebe que no Rio de Janeiro a temperatura máxima pode chegar aos 31 graus amanhã. Em Belo Horizonte, 28 graus e em Vitória, no Espírito Santo, 30 graus. Em São Paulo, o dia começa com o tempo encoberto, mas à tarde o sol aparece e o dia fica abafado. Os termômetros ficam na casa dos 29 graus amanhã, 31 graus na sexta-feira e 28 graus no sábado. No Nordeste, o sol aparece no interior, mas tem previsão de chuva no litoral que vai desde o Maranhão até o sul da Bahia. Na região norte também tem previsão de chuva em alguns pontos. Ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. Só que mesmo assim, olha, o tempo fica abafado por lá. A máxima em Manaus, olha, fica na casa dos 34 graus. Comparado aí com o sul do país, a diferença é bem grande, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O Superior Tribunal de Justiça tornou réu o governador do Acre, Gladson Cameli. A denúncia foi realizada pela Procuradoria-Geral da República, que acusa o governador pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a PGR, ele comandou um esquema de fraudes em licitações em obras públicas que causou um prejuízo de pelo menos 150 milhões de reais. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, cresceu 1,08% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 últimos meses de 2023. Os dados são do Banco Central. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E a Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque do PIS/PASEP para quem nasceu nos meses de maio e junho. Quase 4,5 milhões de trabalhadores de carteira assinada são beneficiados. No total, quase 4,5 bilhões de reais serão liberados pela Caixa em maio. No Rio Grande do Sul, o benefício vale também para os nascidos até dezembro. A antecipação é por conta da tragédia que atinge o estado. A quantia exata para o saque está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a saída de Jean Paul Prates da presidência da empresa. Ele foi demitido ontem à noite pelo presidente Lula. Clarice Coppetti, diretora executiva de assuntos corporativos, vai ocupar a vaga interinamente até que o Conselho possa votar a indicação indicada pelo presidente Lula, Magda Chambriard. A demissão não foi bem recebida pelo mercado financeiro. Logo na abertura da Bolsa de Valores, as ações da Petrobras caíram mais de 7%. O anúncio da demissão foi feito pelo próprio Jean Paul Prates, que numa carta aos funcionários da empresa atribuiu a saída aos atritos com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. As divergências vieram à tona em março, depois que Prates se absteve de votar sobre a distribuição de dividendos extraordinários da companhia. A empresa poderia receber até 43,9 bilhões de reais. O governo queria o repasse de 14,2 bilhões e o Conselho aprovou 21,9 bilhões de reais. Jean Paul Prates foi responsável por escrever parte do plano de governo do presidente Lula relacionado ao setor energético, o que inclui a própria Petrobras. Com a saída dele, Lula indicou Magda Chambriard, que foi diretora-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, durante o governo de Dilma Rousseff. Magda Chambriard é funcionária de carreira da Petrobras desde 1980. Com graduação em Engenharia Civil e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Magda se especializou em engenharia de reservatórios, avaliação de formações e produção de petróleo e gás. Ela foi cedida à ANP em 2002, onde passou por diversos cargos até chegar à diretoria-geral. Também chegou a liderar estudos para a primeira licitação de exploração do pré-sal. O nome de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da companhia e ainda não há data prevista para a reunião. As ações da empresa fecharam o dia em queda de 6%.
Durante a quarta-feira, os papéis da estatal chegaram a ser negociados a R$ 37,63. E a empresa chegou a perder 33 bilhões em valor de mercado. Oscilação que contribuiu para derrubar o índice Bovespa, que fechou o dia em 128.027 pontos, queda de 0,38%. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, direto de Brasília. Oi, Kennedy, boa noite. Que mudanças podemos esperar na prática na Petrobras com essa indicação da Magda Chambriard para o cargo na estatal? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, deve mudar muito pouca coisa na Petrobras. A Petrobras já tem um plano quinquenal de 5 anos aprovado, de 2024 a 2028, com 102 bilhões de dólares para investimento. Lá estão, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, que o Lula quer que seja retomada em Pernambuco, o complexo petroquímico no Rio de Janeiro, o Comperj, está na lista. Navios, sondas, tudo que o Lula está pedindo de indústria naval já está nesse plano estratégico. As ações caíram hoje e teve gente, Amanda, no mercado comprando a ação. É aquela coisa, você compra na baixa e vende na alta, porque entende que vai mudar muito pouco. A Magda Chambriard é uma funcionária de carreira da Petrobras, entende do setor e não haverá uma mudança de curso muito grande. Tem uma pequena mudança que é importante se você levar em conta o perfil pessoal. O Jean Paul Prats entrou mesmo em atrito, não só com o ministro Rui Costa e o Alexandre Silveira das Minas e Energia, o Rui Costa da Casa Civil, com o presidente da República também, dizendo que ia conversar com o presidente para resolver a situação. O Palácio do Planalto diz que a Magda Chambriard ela é mais favorável à extração do petróleo na margem equatorial, na foz do rio Amazonas. O Jean Paul Prats não seria tão favorável assim, teria uma hesitação por questões ambientais. Então, essa ala do governo que quer tirar petróleo da margem equatorial vai acabar conseguindo o que deseja. Isso é bom para o acionista da Petrobras. Quem tem a ação da Petrobras, acha bom que ela explore petróleo. É ruim para as mudanças climáticas, tem um debate ambiental sobre isso. Portanto, apesar desse faniquito aí, desse estresse do mercado, muita coisa pode mudar e muitos investidores compraram na baixa, apostando numa revalorização da ação. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado por sua análise, Kennedy. Boa noite para você. Olha, a Justiça de Pernambuco reduziu para R$1 milhão o valor da indenização por danos morais que deve ser paga à mãe e avó do menino Miguel, que caiu do 9º andar do prédio de luxo onde morava Sari Corte Real e Sérgio Hacker, no centro do Recife, em 2020. O garoto estava sob os cuidados de Sari, que deixou o menino sozinho dentro do elevador do prédio. No momento do acidente, a mãe passeava com o cão da patroa no térreo. O valor da indenização era inicialmente de R$2 milhões. A defesa do casal disse que ainda analisa a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. O Conselho de Ética da Câmara votou para abrir processo de cassação do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram 16 votos favoráveis e um contrário. A relatora da ação, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, entendeu que existem provas suficientes contra o parlamentar. Durante a sessão, Chiquinho Brazão reafirmou ser inocente. O deputado está preso desde março na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, um idoso de 88 anos morreu após ser agredido dentro de casa durante um assalto na zona sul da cidade. Um homem foi preso e um menor apreendido. Por volta da 00:30 da madrugada, 2 homens encapuzados caminham por essa rua na região do Sacomã. Os 2 param em frente à casa que seria assaltada. Eles ficam ali por alguns minutos e então retornam, descendo a rua novamente. Logo depois, voltam, só que agora acompanhados de mais 3 comparsas e invadem a casa. No local, morava um casal de idosos. Os ladrões estavam atrás de joias e dinheiro. O homem, de 88 anos, teria reagido. Ele então foi amarrado e espancado brutalmente pelos criminosos, morrendo no local. Quando a polícia chegou, os bandidos já haviam fugido com objetos de valor. Eu acordei hoje de manhã com o helicóptero rondando, mas a gente não ouviu tiro, não ouviu grito, não ouviu nada. E a minha janela dá para a rua daqui,
qualquer movimento a gente escuta, mas a gente não escutou nada. Conhecia de passagem, sabe? Tipo de você passar, cumprimentar. Regiana mora na região há 2 anos e diz que os assaltos são frequentes. Inclusive, a mesma casa já havia sido assaltada. Muito assalto, roubo de celular, motoqueiro. Teve uma vez também, teve um assalto, a pessoa reagiu, deu tiro, aí os bandidos conseguiram sair correndo. Mas é bem perigoso, aí já é falta de policiamento também. O relator da CPI da Braskem no Senado, Rogério Carvalho, pediu o indiciamento de 8 dirigentes e ex-técnicos da empresa responsável pela mineração no subsolo da capital alagoana. No relatório, o senador afirma que a Braskem tinha conhecimento prévio do risco de afundamento do solo e, ainda assim, decidiu explorar a área. De acordo com o relator, a empresa também cometeu crime de falsidade ideológica em documentos enviados às agências reguladoras. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai votar o relatório na próxima terça-feira. Dar esse suporte, para aqueles que foram atingidos, porque não tem quem aqui não tenha, um parente, um amigo que tenha sido atingido. Então, sempre tem alguém, numa situação mais delicada que a gente, todo mundo que saiu tirando os seus roupeiros e tinha muito mais do que precisava. O presidente Lula esteve hoje pela 3ª vez no Rio Grande do Sul. O Lula fez anúncios de medidas para minimizar os impactos causados pelas cheias que atingem o estado. Nós vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Esse anúncio do presidente não foi feito em Porto Alegre, né? Foi em outra cidade ali pertinho. Exatamente, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Os anúncios foram feitos pelo próprio presidente Lula na cidade de São Leopoldo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Entre as principais medidas anunciadas estão, por exemplo, a criação do Auxílio Reconstrução, que é uma transferência via Pix feita pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 5.100 em parcela única para mais de 200 mil famílias afetadas pelas enchentes que assolam o sul do país. Lula também anunciou que todos os beneficiários gaúchos prejudicados pelas enchentes do programa Bolsa Família vão ter o pagamento do Bolsa Família antecipado para o dia 17 de maio, independente do número de inscrição social. Há também facilitação do FGTS. Os trabalhadores vão poder sacar até R$ 6.200. Essa é a permissão do governo federal. Lula também anunciou a reconstrução ou reparos de unidades de saúde ou instituições educacionais que foram completamente destruídas pelas enchentes. No programa Minha Casa Minha Vida, o governo suspendeu o pagamento por até 6 meses e garantiu imóveis novos aos beneficiários das faixas 1 e 2 que perderam a casa. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, esteve ao lado do presidente Lula nessa viagem emergencial e disse que todos os afetados já podem procurar uma casa à venda que tenha um valor do imóvel parecido com o imóvel perdido, que a Caixa Econômica Federal vai sim garantir a compra. Vamos ouvir. Nós já avisamos aos prefeitos, eu aviso aqui publicamente, os que não estão presentes pelas redes sociais e pela imprensa, aquelas pessoas que estão em abrigo, seja abrigo oficial ou estão abrigadas em casas de familiares, etc., elas já podem procurar na sua cidade um imóvel à venda dentro desse padrão que eu citei, que o governo federal, através da Caixa, vai comprar a casa e entregar à pessoa. Bom, o presidente ainda assinou a medida provisória que cria a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O órgão tem status de ministério e será chefiado por Paulo Pimenta, atual ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A SECOM será chefiada interinamente por Laércio Portela. Vamos ouvir o que disse Paulo Pimenta logo depois desse anúncio feito pelo presidente Lula. O presidente tomou essa decisão de constituir um ministério específico para articular, organizar as ações do governo federal sem ter um caráter executivo, mas para facilitar o trabalho, para apoiar o governo do Estado, para apoiar as prefeituras municipais, para apoiar a sociedade de uma forma geral
para que o mais rapidamente possível a gente possa alcançar o nosso objetivo. Bom, e durante essa terceira viagem, o presidente Lula acabou criticando mais uma vez influenciadores digitais e políticos que insistem em disparar falsas notícias sobre as ações do governo federal no enfrentamento à tragédia climática. O presidente disse que essa conduta é inaceitável. Acompanhe. É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, é possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. E o Senado aprovou há pouco o projeto que suspende a dívida do Rio Grande do Sul pelos próximos 3 anos. O governo federal sugeriu o texto como uma das medidas para evitar o agravamento da crise provocada pela tragédia climática no Sul. O Senado aprovou o PL por unanimidade. Já na Câmara, o texto recebeu 2 votos contrários. A tramitação do projeto ocorreu de forma acelerada para garantir segurança jurídica ao Rio Grande do Sul. Com isso, o governo federal libera o estado do pagamento da dívida de 23 bilhões de reais até 2027. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. Vamos conversar de novo com o Kennedy Alencar, continua aqui conosco, direto de Brasília. O Kennedy, o Lula voltou pela terceira vez ao Rio Grande do Sul nessas últimas semanas e foi com a mala cheia, né? Mala cheia de novas medidas, dinheiro direto no bolso da população afetada pelas chuvas. Qual a sua avaliação dessas medidas anunciadas pelo governo e também do discurso feito por Lula hoje com muitas críticas às notícias falsas? Olá, Amanda. Boa noite de novo para você, para o Augusto. Bom estar de volta com vocês aqui. Amanda, o Lula acertou nas medidas, mas errou no discurso de hoje no Rio Grande do Sul. As medidas são positivas, né? O auxílio de R$ 5.100, a promessa de que vai ajudar as pessoas a comprar uma nova casa. O Lula falou que modalidades 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, o governo federal dará financiamento, dará apoio. Esse projeto que suspende a dívida do Rio Grande do Sul resolveu a vida do Eduardo Leite, do ponto de vista fiscal, até o final do mandato dele. Então, do ponto de vista das medidas, o governo acertou, está tomando medidas positivas e o Lula está empenhado em resolver o problema. Mas no discurso, ele errou. Primeiro, ele foi num estado em que o Bolsonaro venceu. Quando ele faz um discurso dando lição de democracia, citando o Bolsonaro indiretamente, para esse cidadão gaúcho que não votou no Lula, já se cria ali uma certa hostilidade. Ele não quer nem ouvir o que o Lula tem a dizer. Muito improviso, muita brincadeira, brincou com os ministros, não era hora de fazer brincadeira, era para ser um discurso mais presidencial e um Lula demonstrando ajuda, seriedade. Não era para ficar fazendo brincadeira, falar com o Haddad que tinha que ter cesta básica para animais. O Lula também, em alguns momentos, pareceu irritadiço, aquela imagem do Lula nervoso, do Lula raivoso. Não é o Lula de verdade. Então, acho que na forma, no discurso, ele errou, mas no conteúdo das medidas, ele acertou e o governo federal está procurando ajudar. Sobre o Paulo Pimenta, indicado para ser esse ministro extraordinário, e o Eduardo Leite, o Paulo Pimenta foi numa linha cordial. Estou aqui para apoiar. O Eduardo Leite disse que não haverá discórdia. Vamos ver se isso vai virar uma disputa política ou se os dois vão poder trabalhar juntos para ajudar o Rio Grande a se recuperar. Augusto e Amanda. Perfeito, Kennedy. Obrigado. Boa noite para você. Mais de 11 mil animais já foram resgatados desde o início das inundações no Rio Grande do Sul. O repórter William Cury, nosso enviado especial ao estado, acompanhou o dia a dia de voluntários que atuam nos resgates e no atendimento aos bichos em Canoas. Essa é a imagem de um reencontro que era aguardado havia mais de uma semana. O dono das cadelas saiu de casa quando a água já batia perto do teto e não teve como tirar as duas. Eu tinha deixado eles em cima da laje com água
e com ração. Por uma semana eu tinha certeza que tinha um alimento. Aí eu fui sábado atrás delas, cheguei lá, eles já tinham arrebentado o portão e tinham resgatado elas. Aí começou a preocupação de achar onde elas estavam. Aí comecei a rodar e comecei a procurar e graças a Deus eu achei a minhas cadelas. Aqui você falou para os voluntários que você nunca abandonaria elas. Nunca abandonaria minhas cadelas. Os animais também são vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, uma égua foi resgatada do 3º andar de um prédio em uma área alagada. Um grupo de 15 bombeiros de vários estados teve ajuda de veterinários que sedaram o animal. O resgate durou 7 horas. A égua foi retirada por uma janela. Ainda não se sabe como ela chegou ao apartamento. No momento do desespero, muitos bichos ficaram para trás. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, voluntários chegaram de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Todos eles se uniram para ajudar no salvamento de pessoas, mas também de animais. Navegar por uma cidade inundada, desviando de troncos, postes, placas de rua, carros totalmente submersos. A equipe veio até aqui porque acredita que tenha um cachorro que ficou preso. Esse é o bairro Matias Velho, em Canoas. A água já estava no 2º andar dessa casa. Os voluntários procuraram e encontraram um cãozinho, numa espécie de sótão. Sabe-se lá quantos dias que ele estava lá, esperando a oportunidade de sair. Foi a equipe de salvamento chegar, ele um pouco assustado, mas ele veio com a equipe, primeiro com focinheira, por causa de segurança, mas agora já fica aqui sem focinheira, estava aqui chorando um pouquinho, porque deve estar com muita fome e claro que estava com medo. Além desse cãozinho, também um coelho foi retirado dessa casa. Esse coelhinho aqui também está há vários dias sem se alimentar, morrendo de fome, mas agora vai para um abrigo e vai ser bem cuidado. Agora ele vai se juntar aos outros amigos que foram resgatados. Nesse abrigo de Canoas, tudo é feito por voluntários. Os animais são trazidos fracos, com fome e machucados. A gente vê o medo deles no olhar, né? A gente tenta dar o que talvez eles não vão ter mais, que é o carinho. A maior parte dos animais resgatados é de cães. Eles são tratados e ficam na espera angustiante de que algum familiar volte para os levar. Enquanto isso não acontece, recebem aqui todo o amor e carinho que precisam neste momento. Alguns não vão ver as antigas famílias, nunca mais. São os órfãos da inundação. E para quem precisou deixar o pet para trás, a angústia não é menor. A Tamires agarrou sua gatinha Pantera assim que ela saiu do bote de salvamento. Calma, meu amor. E a mamãe já passou. Foram mais de 10 dias de espera por esse momento. Eu já não tinha mais esperança de deixá-la viva. É um pouco de alegria nesses dias tão difíceis? Nossa, muita alegria. Agora a gente vai ter que tirar força, né, para começar tudo do zero. O importante é que meus familiares estão bem, estão vivos e que eu encontre meu bichinho. E o aumento do nível da Lagoa dos Patos coloca em risco cidades do extremo sul do estado, como Pelotas e Rio Grande. O governo federal analisa o início de estudos para a criação de um canal novo na lagoa que ajudaria o escoamento da água para o mar. A Lagoa dos Patos, considerada uma laguna por ter ligação com o mar, é a maior lagoa costeira da América do Sul, com cerca de 265 quilômetros de comprimento. O monitoramento do volume é feito diariamente. Do começo do mês para cá, o nível da água subiu com pequenas oscilações. Nessa semana, nós teremos uma inundação tanto quanto da semana passada. As águas baixaram um pouquinho, mas agora já estão subindo de forma muito rápida, né? É muito importante preservar a vida, né? Porque depois o resto a gente reconstrói. É importante, né? Sair das áreas de risco, sair das áreas em que é possível a inundação. A explicação para o intenso curso da água envolve uma série de fatores. Para se ter uma ideia, o Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, recebeu mais de 14 trilhões de litros de água entre os dias 1º e 7 de maio, o que corresponde a quase metade do reservatório de Itaipu Binacional, a segunda maior hidrelétrica do mundo, com capacidade de 29 trilhões de litros de água.
E é justamente ali o ponto de encontro de 4 rios que descem de regiões mais altas do estado: Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí, que também recebe a água do Taquari. Todos eles desembocam no delta do Jacuí, formando Guaíba. Dali, as águas vão para a Laguna dos Patos e só depois ao Oceano Atlântico, numa saída pelo canal de 800 metros de largura entre Rio Grande e São José do Norte. Cidades que estão em atenção para a descida da água e o represamento, já que o canal é estreito. Com o alto volume de chuvas recentes e as cheias dos rios, o Lago Guaíba recebeu mais água do que o normal e ultrapassou a cota de inundação, que é de 3 metros de altura, chegando a 5 metros e 33 centímetros nos últimos dias, transbordando e deixando a água empoçada em Porto Alegre e nas cidades vizinhas de baixa altitude que ficaram submersas. A velocidade do fluxo da água fez o nível subir em minutos e se espalhar rapidamente. Com isso, o volume da Lagoa dos Patos ligada ao Guaíba também subiu e aos poucos chega ao extremo sul. Só que a previsão é que o nível aumente ainda mais, já que as chuvas devem continuar. E a Lagoa dos Patos ainda recebe a vazão do rio Camaquã, que também teve uma cheia intensa no começo do mês. Além da água, o vento impacta no nível da lagoa. Quando vem do sul, deixa o escoamento para o Oceano Atlântico mais lento e a oscilação da maré também dificulta que o excesso de água seja despejado no mar. A oscilação da maré, ela se dá quando tem uma grande tempestade, como está acontecendo nesse momento por conta de um ciclone extratropical. O vento joga o mar para a costa, né, para o litoral, o mar cresce, como dizem os pescadores, e com isso, então, temos uma grande ressaca na costa e a laguna não consegue, então, escoar para o mar. E com isso, então, não escoam as águas também do Lago Guaíba. Então, ela tem que encontrar uma parte que ela possa descer, né? Digamos assim. Se a maré está alta, se os ventos acabam elevando mais ainda a maré, o escoamento é mais vagaroso. Uma possibilidade avaliada pelo governo federal é a criação de um canal de 20 quilômetros para facilitar a saída da água da Lagoa dos Patos ao oceano. Mas especialistas alertam que a medida pode criar novos problemas. É preciso um estudo muito complexo para a gente saber de antemão se esse novo canal funcionaria ou não. Possivelmente não funcionaria, né? A Lagoa dos Patos é uma lagoa muito plana, né? Ela não tem declividade, então o efeito de mais uma abertura não seria tão sentida assim. Até porque novos canais facilitariam a entrada da maré também, né? A coisa funciona dos dois lados. Ali é um ecossistema bastante delicado, né? Na verdade é uma laguna, né? Que tem água salobra, que tem uma troca da água doce com a água do mar. Isso acabou criando ali um ecossistema bastante sensível. Então, os impactos ambientais provavelmente seriam muito altos, inclusive prejudicando toda a economia da região. E se esse canal for feito muito ao norte, né, quando o mar, ele porventura pudesse entrar por ali, salinizaria a água do Guaíba, que é a água que nós bebemos, né? Então, é uma proposta que procura tornar simples algo que é muito complexo. Nós fizemos simulações preliminares só para saber se dava algum resultado. Uma simulação, digamos, abrimos como se fosse uma barra enorme, botamos uma vazão enorme, e em termos de nível da água, a influência foi tão pequena que a gente disse, olha, não tá. Se a gente quiser ter mais informação, vamos ter que passar para um modelo físico. Utilizando esses modelos físicos, a gente consegue simular, por exemplo, problemas de erosão, problemas de deposição, uma série de coisas e consegue ter uma melhor compreensão dos processos. Já as alternativas existentes, adotadas em outras regiões do Brasil e por outros países, podem prevenir futuras tragédias. Não existe uma solução rápida para uma situação que é decorrente de uma degradação ambiental que vem de muitos anos, de várias ações coordenadas, né? Começando para aumentar a retenção das águas de chuvas nas bacias, nas áreas que contribuem, que levam toda essa água para a lagoa,
o Guaíba, né, que fica na ponta da saída dos rios, né? Então, aumentar a retenção, reconstituir a vegetação, que tem um poder muito grande de retardar o escoamento das águas das chuvas, remanejar as populações que vivem junto às várzeas, junto às áreas de risco de inundação. Muito trabalho pela frente. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.